Houve um tempo, antes da história humana como a conhecemos, em que o céu era um reino de harmonia perfeita e beleza inimaginável. Neste reino celestial, Deus, o Criador de tudo, reinava supremo, rodeado por seus servos leais, os anjos. Entre esses anjos, havia um especialmente dotado e belo, conhecido como Lúcifer, que significa portador da luz. Lúcifer era admirado por sua beleza e inteligência, ocupando uma posição de alta estima diante de Deus. No entanto, no coração de Lúcifer um sentimento insidioso começou a brotar. Uma semente de orgulho e inveja que crescia em silêncio. Ele começou a questionar a autoridade de Deus e a invejar sua posição suprema. Lúcifer desejava ser adorado, não apenas ser um adorador. Esse desejo o consumia e ele começou a espalhar suas dúvidas e descontentamento entre outros anjos, sutilmente no início, mas com crescente audácia. Lúcifer argumentava que os anjos, seres de grande poder e sabedoria, deveriam ter mais autonomia, que não era justo um único ser deter todo o poder e adoração. Ele pintava um quadro de um novo céu, onde o poder seria compartilhado e os anjos teriam liberdade para explorar todo o seu potencial. Muitos anjos foram persuadidos por suas palavras, encantados pela visão de liberdade e poder. Eles começaram a se reunir, formando uma facção rebelde, prontos para desafiar a ordem estabelecida. Lúcifer, agora visto por muitos como um líder revolucionário, estava no centro dessa rebelião, preparado para levar seus seguidores em uma batalha contra o próprio Criador. O conflito que se seguiu foi diferente de tudo que o universo já havia testemunhado. Uma guerra no céu, onde anjos lutavam contra anjos, irmãos contra irmãos. A batalha foi feroz e trágica, com a beleza do céu manchada pela violência e traição. No entanto, apesar de sua força e determinação, Lúcifer e seus seguidores não eram páreo para o poder de Deus. Como resultado de sua rebelião, Lúcifer e os anjos que o seguiram foram expulsos do céu. Eles foram lançados para fora, perdendo seu lugar na presença de Deus. Lúcifer, o portador da luz, tornou-se Satanás, o adversário, e seus seguidores tornaram-se os anjos caídos condenados a existir, longe da luz e harmonia de seu lar anterior. Esta queda marcou o início de uma nova era, uma era de conflito entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Os anjos caídos, agora ressentidos e amargurados por sua derrota, voltaram-se para a terra, procurando corromper a criação de Deus e desviar a humanidade de seu amor e propósito. Após sua expulsão do céu, os anjos caídos encontraram refúgio na terra, um mundo ainda em sua infância puro e repleto de potencial. Esses seres, embora destituídos de sua posição celestial anterior, mantinham grande parte de seu poder e conhecimento. Eles olhavam para a humanidade, a mais nova criação de Deus, com uma mistura de curiosidade, inveja e, em alguns casos, um desejo sombrio de manipulação. Satanás, o líder dos anjos caídos, viu na humanidade uma oportunidade de desafiar novamente Deus, de atingi-lo através de sua criação predileta. Ele tramou para seduzir a humanidade ao pecado, iniciando sua campanha de corrupção no Jardim do Éden. A sedução de Adão e Eva com a promessa de conhecimento foi o primeiro ato dessa guerra contínua contra o divino, um esforço para desviar os humanos de seu propósito original e manchar a criação com o pecado. Os anjos caídos, seguindo o exemplo de Satanás, também começaram a exercer sua influência sobre a terra, de formas que variavam segundo suas próprias inclinações e desejos. Alguns buscavam adoração, apresentando-se como deuses e inspirando cultos pagãos que desviavam a adoração devida a Deus. Outros, mais obscuramente, buscavam corromper ou destruir a beleza da criação de Deus de maneira mais direta, espalhando doença, guerra e discórdia. Entre as histórias mais intrigantes e controversas relacionadas aos anjos caídos está o relato dos Nefilins, mencionado brevemente na Bíblia em Gênesis 6, 1, 4. Esses seres, descritos como gigantes ou poderosos guerreiros da antiguidade, são tradicionalmente interpretados como o produto da união entre os filhos de Deus,
uma referência aos anjos caídos, e as filhas dos homens. Essa interação direta entre anjos caídos e humanos é vista por muitos estudiosos e tradições como um exemplo de como a influência desses seres sobrenaturais se manifestou de maneira tangível e terrivelmente disruptiva na história humana. A presença e as ações dos anjos caídos na Terra não passaram despercebidas por Deus, que observava como a corrupção se espalhava. Em resposta, Deus enviou o dilúvio, um ato de julgamento e misericórdia destinado a purificar a criação da corrupção que a tinha dominado. No entanto, mesmo após o dilúvio, a influência dos anjos caídos persistiu, um testemunho sombrio de sua determinação em desafiar a vontade divina e corromper a humanidade. A batalha entre a luz e as trevas continuou ao longo das eras, com os anjos caídos desempenhando um papel central nos conflitos espirituais que moldaram a história da salvação. Eles estavam sempre à espreita, buscando maneiras de minar a fé, esperança e amor que Deus desejava para a humanidade. No meio do caos espiritual causado pela influência dos anjos caídos, Deus não permaneceu indiferente ao sofrimento e à corrupção que assolavam a humanidade. Com amor e justiça inabaláveis, ele começou a desenrolar um plano de redenção que restauraria a criação ao seu propósito original e reconciliaria os seres humanos consigo mesmo. Este plano divino foi revelado progressivamente ao longo da história, começando com a escolha de um povo, Israel, através do qual Deus manifestaria sua presença e promessas. Os profetas, enviados por Deus, falavam de um futuro Messias, um Salvador que viria não apenas para resgatar Israel, mas para oferecer salvação a todas as nações da terra. Esta promessa messiânica era uma luz de esperança em meio às trevas da rebelião e da influência maligna dos anjos caídos. A culminação desse plano divino se deu na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entrou na história humana não com a majestade esperada de um conquistador, mas com a humildade de um servo. Jesus viveu uma vida sem pecado, demonstrando o amor de Deus de maneira tangível através de seus ensinamentos, milagres e, finalmente, através de seu sacrifício na cruz. A morte e ressurreição de Jesus marcaram a vitória definitiva sobre o pecado, a morte e o poder dos anjos caídos. Através de Cristo, Deus ofereceu à humanidade a chance de renascimento espiritual, de serem libertos das cadeias do pecado e da influência maligna. Aqueles que aceitam a Cristo como Salvador são selados com o Espírito Santo, garantindo sua herança como filhos de Deus e protegendo-os contra as forças espirituais da maldade. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, oferece uma visão da consumação desse plano divino. Ele fala de um novo céu e uma nova terra, onde Deus habitará com seu povo e não haverá mais lágrimas, dor ou sofrimento. Os anjos caídos e todas as forças do mal serão finalmente derrotados e lançados no lago de fogo, a segunda morte, de onde não haverá retorno. A história dos anjos caídos, descrita na Bíblia como exemplo em 2 Pedro 2:4 e Judas 1:6, não é apenas um relato antigo e distante, carrega implicações profundas para o mundo contemporâneo. Ela nos lembra da realidade da batalha espiritual que se desenrola ao redor e dentro de nós, influenciando a história humana e a vida pessoal de cada indivíduo. Mais do que isso, ela destaca a soberania de Deus, sua justiça e, acima de tudo, seu amor redentor. A queda dos anjos caídos e sua influência sobre a terra nos ensinam sobre as consequências do orgulho, da desobediência e da rebelião contra Deus. Eles escolheram um caminho que os afastou da fonte de toda a luz e vida, mergulhando em uma existência de trevas e separação. Para a humanidade, essa história serve como um aviso solene contra a tentação de colocar nossa vontade acima da de Deus, lembrando-nos de nossa própria susceptibilidade ao pecado e à corrupção. No entanto, o coração da história bíblica, incluindo a saga dos anjos caídos, é a promessa de redenção. Deus, em sua infinita misericórdia,
não abandonou sua criação à mercê das forças do mal. Pelo contrário, ele interveio de maneira decisiva e sacrificial através de Jesus Cristo. A cruz é o ponto de virada eterno, o momento em que o poder do pecado e da morte foi quebrado, oferecendo esperança e renovação para todos que se voltam para Deus em fé. Este relato bíblico nos convida a refletir sobre nossa própria vida, sobre as áreas em que talvez estejamos resistindo à vontade de Deus ou nos deixando influenciar pelas muitas formas de rebelião que nos cercam. A boa notícia é que a graça de Deus está disponível para nos restaurar, para nos realinhar com seu propósito e plano para nossas vidas. Além disso, a história dos anjos caídos nos lembra da importância da vigilância espiritual. As forças do mal ainda estão em ação no mundo, buscando desviar os crentes e impedir a propagação do Evangelho. Armados com a palavra de Deus e fortalecidos pelo Espírito Santo, somos chamados a resistir a essas forças, mantendo firme nossa fé e nosso compromisso com o Senhor. A história aponta para a promessa de uma nova criação, onde a justiça habitará e todas as coisas serão restauradas à perfeita harmonia. Enquanto vivemos neste mundo imperfeito, essa promessa nos dá uma visão de futuro que sustenta nossa esperança e direciona nossos esforços. Trabalhamos não apenas para um mundo melhor aqui e agora, mas também em antecipação à plena realização do reino de Deus. Refletindo sobre a história dos anjos caídos no contexto atual, somos chamados a uma profunda autoavaliação e renovação espiritual, encorajados pela promessa de redenção e equipados pela graça de Deus. Podemos enfrentar os desafios do presente com fé, esperança e amor, contribuindo para a cura e restauração da criação. Se você achou essa jornada através da história celestial esclarecedora e inspiradora, compartilhe com amigos e família para juntos explorarmos as profundezas da fé e do mistério. Inscreva-se e deixe seu comentário para fazer parte de nossa comunidade em busca de conhecimento e inspiração. E não se esqueça de conferir os vídeos que estão aparecendo na tela agora para mais descobertas fascinantes. Juntos, vamos iluminar as sombras do desconhecido. Tenha uma semana abençoada.